E aí pessoal, tudo belezinha? Eu sou o professor Vinícius Melo e você está assistindo ao canal Design Belezinha. Vocês devem estar se perguntando, professor Belezinha, por que foi que você passou tanto tempo sem postar novos vídeos no canal? Eu tive os probleminhas de saúde e precisei cuidar de mim mesmo. Depois que terminei de resolver esses problemas de saúde, eu precisei me dedicar com um pouco mais de exclusividade aos meus alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Uniesp. Não é que não tenha aparecido vídeos no canal, é que eu tenho feito muitos vídeos exclusivos para esses alunos, que o público geral não viu. Mas agora estamos voltando a fazer vídeos para o público geral, para que todos aproveitem. E como são vocês que mandam no canal, eu estou pegando os temas dos próximos vídeos das sugestões que vocês dão no próprio vídeo. E Francisco Tadeu, um inscrito que é ilustrador e que desenha muito bem, mandou a seguinte sugestão, ele e vários outros inscritos. Ô professor Belezinha, dá para você mostrar um pouco de pintura digital no Photoshop? Pois eu vou mostrar sim, porque vocês pediram e são vocês que mandam. Bem, se você também quer sugerir novos temas para o nosso canal, inscreva-se, preencha lá nos comentários dos vídeos, compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Assim você vai estar estimulando este professor a continuar fazendo mais vídeos para vocês. Certinho, belezinha? Agora sem mais enrolada, vamos ao vídeo, galera! E aí pessoal, mais uma vez na área de trabalho do nosso querido Photoshop, eu estou aqui com uma ilustração muito bacana do Francisco Tadeu. O cara é ilustrador, o cara estuda publicidade e propaganda na Uniesp. Como vocês veem, eles têm uns desenhos de heróis, que são desenhos muito legais. E como ele é um cara muito legal, né, que eu curto os desenhos dele, então eu vou mostrar como é que a gente faz essas pinturas digitais utilizando os desenhos dele, como você pode ver. Você deve estar vendo que aí na tela já está aparecendo o link com as instruções e como observar o portfólio desse cara que faz esses desenhos. Aqui está um desenho bem cru, um desenho bem sem acabamento, que ainda falta ser coberto com um nanquim para que a gente faça os trabalhos de colorir com o Photoshop, de pintura digital com o Photoshop. Mas a gente não precisa mandar o desenho de volta e pedir para cobrir com nanquim para que o desenho seja feito. Não é necessário. A gente pode muito bem utilizar o próprio Photoshop para fazer essa cobertura com nanquim. E a maneira de fazer isso é muito simples. Nós vamos utilizar a ferramenta pincel, essa que vocês estão me vendo aqui, mexendo com o cursor do mouse. E nela, ó, vamos configurar o formato do pincel. São várias as configurações que a gente precisa para deixar esse pincel belezinha para fazer a nossa cobertura. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós temos uma coleção bacana com vários tipos de ponteira de pincel que você tem aqui em configurações de pincel. Se apertar nesse botãozinho aqui da pastinha com o pincel, tem várias pré-definições de pincel legais que vocês podem utilizar. Certinho, belezinha? A pré-definição que vai ficar legal para a gente utilizar aqui é uma pré-definição que não tenha contornos tão esfumaçados. Ah, por que, professor Belezinha? Porque nós vamos pintar o recheio dessas formas que vamos cobrir com o nanquim, e esse degradê do esfumaçadozinho atrapalha um pouco na hora que você está fazendo a seleção para a pintura digital, caso você queira fazer a pintura com a técnica de seleção, que eu vou mostrar lá mais na frente. Então é mais indicado você pegar um pincel com menos borda, como esse que está aparecendo aqui, só que não tão
grande. Esse pincel aqui tá grande demais. A gente vai diminuindo ele. E observem aí que mão na roda a gente tem, ó. Que ele vai mostrando aqui embaixo o formato que o pincel fica, certinho? Ele está mostrando aqui no exemplo em branco, mas eu posso ver aqui onde eu estou a balançar com o mouse que a ilustração vai vir em preto. Certinho, belezinha? Então vamos lá, vamos prosseguir. Escolhi um pincel legal, com a espessura legal que vai ficar massa para esse desenho. Então eu fecho aqui a guia de pincéis. Com barra de espaço já me posiciono para começar a ir cobrindo o desenho. Gente, é literalmente ir cobrindo o desenho. Vale ressaltar o seguinte: se você não quer modificar a imagem original, quer ficar com ela de referência para você, então convém que você venha aqui na guia de camadas. Em curte atalho é só apertar F7, que a guia de camadas aparece e desaparece, e pedir aqui uma nova camada. Essa camada deve estar sobreposta, ou seja, aqui na parte de cima, para que eu consiga visualizar o que eu estou desenhando com ela. Certinho, belezinha? Já deixei aqui preto, a cor da canetinha. Vou aumentando o zoom com Ctrl+. Vou até diminuir mais um pouquinho o pincel. Agora está mais bacana. E vou começar a cobrir o meu desenho como se estivesse cobrindo de branquinho. Certinho, pessoal? Vamos embora! E aí, galerinha, tá aqui o desenho contornado. Eu tenho aqui a camada com o desenho que eu fiz e aqui na parte de baixo a camada do desenho original do Tadeu. Se eu apertar aqui o olhinho da camada do desenho do Tadeu, ó, eu vou ter somente a parte que eu cobri com um fundo transparente. Não é exatamente assim que a gente quer que fique o desenho, né? Então eu clico aqui na camada do original do desenho do Tadeu, peço para criar uma nova camada aqui neste botãozinho e aparece uma nova camada de fundo transparente aqui para mim. Eu podia também já ter pedido para fazer a camada com um fundo branco, mas enfim, não vem ao caso. Eu aperto aqui no botãozinho de 3 pontinhos, escolho uma cor de preenchimento branca e jogo nesta camada. Então eu tenho agora 3 camadas, ó. A camada do desenho que eu cobri,
tenho a camada da folha em branco. E se eu apago elas duas e acendo somente a terceira lá de baixo, eu tenho a camada do desenho original do Tadeu, como vocês estão vendo. Eita! Acabei de perceber uma coisa. Nessa bota do lado de cá tem a quadrícula da teia, do efeito de teia, mas desse lado aqui não tem. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou fazer bem rapidinho. Pronto, já está aí a quadrícula nos dois pés. Agora é só a gente detonar de fazer a pintura. Certinho, galerinha? Vamos embora. Bem, galerinha, já está aqui o quadriculado inserido. Nós vamos então agora proceder com a pintura, certinho? Primeira coisa que nós vamos fazer é com as duas camadas, tanto a do fundo branco que a gente acabou de fazer, como a da cobertura de nanquim que a gente acabou de fazer, visíveis. Vamos selecionar os dois, apertando Shift ao mesmo tempo. E depois de selecionar os dois apertando Shift ao mesmo tempo, a gente aperta o botão direito e vem aqui na opção mesclar camadas. No inglês é Merge Visible Layers, tanto faz. Então eu coloquei aqui para mesclar as duas camadas e eu tenho camadas bem distintas do que é o desenho original e do que é o coberto com nanquim, como vocês bem podem observar. Vou mostrar agora o jeito mais fácil que tem de começar a fazer a pintura. E vou fazer numa área grande que vai pegar bastante pintura aqui, que é a área aqui da parte da calça, vamos dizer assim, do Homem-Aranha. Eu seleciono aqui varinha mágica, quem gosta do atalho é W. Eu seleciono varinha mágica e eu vou apertar este botãozinho em forma de mais aqui na guia de camadas. Quando eu apertar, ele vai jogar o cadeadinho na camada, mas o bacana é que ele vai permitir que eu pinte utilizando o pincel essa parte aqui do desenho, sem que a tinta borre para fora da parte que está delimitado pelo nanquim. Mas antes, é importante que eu faça uma coisa importante aqui, ó. Venho aqui na guia de camada, na guia de imagem, e me certifico que o modo está um modo colorido. Aqui duotônico é preto e branco, não é o que me interessa. Então eu vou botar aqui cores em CMYK. Acordo aqui em achatar as informações de cor, para que a paleta de cores funcione e eu consiga colocar as cores aqui do uniforme do nosso Homem-Aranha. Essa parte aqui do uniforme do Homem-Aranha é azul. Então vou botar um ciano bem legal aqui, ó. Seleciono agora o pincel e posso botar um pincel bem maior e com esfumaçado, já que eu não tenho medo mais de borrar o pincel, porque ele só vai pintar dentro da área da seleção. Olha só que legal. E eu estou pintando aqui essa parte da roupa do Homem-Aranha. Olha só que legal. Selecionou, travou, pintou. Simples assim, certinho? Baixo mais um pouquinho. Vem aqui nessa área do, vamos dizer assim, cinto do Homem-Aranha. Ah, porque tá dizendo, vamos dizer assim, cinto. Isso não é um cinto, não? Não. O Homem-Aranha usa uma peça de roupa parecida com um macacão. Então chamar de cinto não faz muito sentido. Selecionando vários quadrículazinhos com o Shift. Mudo para um vermelho bacana agora a cor. E faço a pintura aqui na roupa do Homem-Aranha. Vocês vão perceber que tiveram uns pedacinhos, ó, que ficaram aqui em branco, mas aí é só eu aumentar o meu zoom, vir aqui com o pincel, já sem a ferramenta de seleção propriamente dita. Espera aí que agora o pincel tá grande demais.
e fazer as correções dessa minha pintura. Simplesinho deste jeito. E a pintura vai ficando show de bola. Às vezes você pode precisar passar mais de uma vez, mas a pintura vem do mesmo jeito. Ficou mais algum defeitinho pro lado de cá? Não. Quero só reforçar um pouquinho mais o vermelho. Aí galerinha, o nosso Homem-Aranha pintado com um jeitinho de quadrinho dos anos 80. Mas tem como deixar algumas coisinhas mais interessantes? Tem sim, e eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou fazer alguns efeitos de iluminação e sombra batendo aqui no nosso Homem-Aranha. A primeira coisa para fazer uma sombra num desenho é imaginar de onde a luz está vindo. Eu vou imaginar que a luz está aqui no canto superior, à esquerda do papel, e que está um pouco mais à frente do Homem-Aranha. Então, se a luz vem desse ponto aqui, onde é que ela vai fazer sombra? Vai fazer sombra aqui na parte interna da perna do Homem-Aranha. Vai fazer um pouco de sombra aqui nesse pedaço interno também da perna do Homem-Aranha, que é a sombra dessa perna daqui em cima dessa perna do Homem-Aranha. Vai fazer sombra em toda essa lateral direita do corpo do Homem-Aranha. Vai ter a sombra interna do braço e a sombra que a cabeça vai projetar em cima do ombro, juntamente com a sombra interna aqui deste outro braço. Certinho, belezinha? Então, para proceder o desenho dessas sombras, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova camada com um botãozinho de criar nova camada ou a soma de Ctrl Shift e N. Vou aumentar o meu zoom. E aqui nesta camada de sombras, eu vou escolher preto mesmo, porque é a cor que uma sombra deve ter. E vou aqui com a minha ferramenta caneta, que é muito parecida com a ferramenta de vetor, de quem assistiu lá às aulas do Design Belezinha de como desenhar com vetor. E vou desenhar aqui a sombra. Vou desenhando o formato que eu imagino que fica a sombra batendo aqui na perna do personagem. Clicou, arrastou e fez as curvas aqui das sombras.
Clicou, segurou e puxou para fazer aqui as curvinhas. Aqui eu tenho uma curvinha mais em S, porque é contornando quase a batata da perna do Homem-Aranha. E fecha aqui. Dá só uma corrigidinha aqui na posição desta sombra e deste nó. Pronto, tá mais puxadinho. Agora eu vou transformar isso numa sombra. Para transformar na sombra, eu pego e diminuo o preenchimento. Por que não a opacidade? Porque o preenchimento também pega um pouquinho da forma do que está por trás. Ó. E eu já tenho o desenho de uma sombrinha aqui na parte interna da coxa do Homem-Aranha. Certinho, belezinha? Agora eu vou repetindo essa mesma técnica no resto aqui do boneco, galera. Pronto, tá aí, galerinha, um Homem-Aranha pintado com alguns efeitinhos de sombra já espalhados pelo corpo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um efeitozinho dos prédios lá por trás do Homem-Aranha, só para dar um acabamento final aqui nele, certinho? Para tanto eu vou fazer o seguinte, vou mesclar todas essas camadas que eu tenho aqui no desenho, mesclar todas as camadas visíveis, vou desbloquear a camada e com varinha mágica eu vou selecionar o fundo da imagem. Então seleciono aqui na esquerda, seleciono no meio e seleciono aqui na direita. Ainda tem um pedacinho aqui abaixo da teia, certinho? Tá selecionado tudo que não é o Homem-Aranha, belezinha? Eu apago tudo o que não é o Homem-Aranha. E eu tenho o meu Homem-Aranha no fundo vazado. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Vou pegar uma imagem de cidade bem legal. Vou jogar na minha arte a imagem da cidade com Ctrl V. A imagem vem bem grandona, mas isso não é um problema. Com Ctrl T eu seleciono a borda da imagem e arrasto para dimensioná-la. Ctrl T o atalho para brincar com a imagem. Não é muito interessante que eu tenha um ponto de horizonte
aparecendo muito na imagem. Joga essa linha de horizonte dessa foto lá para cima, porque o Homem-Aranha está se movimentando mais ou menos na altura dos prédios ou levemente acima, certinho? Joguei a linha do horizonte lá para cima, não está nem aparecendo aqui na minha imagem. Então eu pego aqui a camada dos prédios, jogo por trás do Homem-Aranha. Ah, tá ficando legal, professor, mas ainda dá para perceber que é algo muito distinto do resto do desenho. Calma, calma. Eu ainda vou fazer o seguinte. Mais uma camadinha de fundo branco. Que eu já mostrei como faz o fundo branco ainda nesse vídeo. Lá por trás da imagem, se eu tirar a camada do Homem-Aranha, tirar a camada da cidade, aqui está o fundo branco. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou dar uma noção de movimento dessa imagem que está aqui atrás, por trás do Homem-Aranha. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Selecionei somente a camada aqui da cidade. Venho aqui nos meus filtros. Aqui dentro dos meus filtros eu venho em desfoque. E aqui dentro de desfoque eu venho em desfoque de movimento. Olha só. Mudo o ângulo aqui para 90 graus. Aumento um pouquinho mais a distância. Com menos perceptíveis os prédios estiverem, melhor. Esse 27 aqui parece bom. E dou um ok. Mas não pedi o fundo branco à toa não. Eu pedi o fundo branco para dar um pouquinho de opacidade, ó. Aqui na aparência do Homem-Aranha. E conseguir destacar um pouco mais o desenho. Olha só que legal. Tenho um Homem-Aranha com alguns efeitos de sombra, todo colorido, se deslocando por cima de um fundo de cidade em movimento. Bem, essa aqui não é a única maneira que você tem de pintar um desenho no Photoshop, de colorir uma imagem no Photoshop. Mas essa é a maneira mais fácil de fazer uma pintura digital e aproveitar ela aqui no Photoshop, já com alguns efeitozinhos legais. Certinho, belezinha? Esse é um dos jeitos mais fáceis que existem de fazer pintura digital no Photoshop. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí com as pessoas que gostam de ilustração, que querem fazer alguns acabamentos nos desenhos aí que tem a grafite. Vou pedir também para quem gostou do vídeo clicar no joinha. Quem não gostou do vídeo clica no polegarzinho para baixo, não tem problema. Isso me ajuda a orientar a fazer vídeos melhores para vocês. E enfim, compartilha, clica no joinha, se inscreve no canal, que é muitíssimo importante também, certinho? Não esquece também de seguir lá o Francisco Tadeu e dar uma força lá, falando o que achou, o que curtiu, o que não curtiu lá do portfólio dos desenhos a grafite dele. E eu espero que isso tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais o que é pintura digital no Photoshop e o que é que dá para fazer com pintura digital no Photoshop. Certinho, belezinha? É isso aí, galerinha. Valeu!